Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. Vocês sabem que toda segunda e quinta, sempre histórias incríveis de pessoas que fazem e acontecem dentro e fora do nosso estado aqui de Sergipe. Lembrando também, se você não assinou ainda o nosso canal, antes de começar, meu amigo, para aí rapidinho, vá lá, se inscreva, aperte lá no sininho, você vai receber as notificações dos próximos episódios. Toda segunda e quinta, um episódio inédito, sempre histórias inspiradoras, empreendedorismo, entretenimento, música, muito conteúdo para que você primeiro conheça o que está acontecendo e possa, de fato, aplicar na sua vida e de fazer a diferença, né, nesse conteúdo que a gente está desenvolvendo para vocês, beleza? Bom, temos dois convidados hoje, na verdade são até três, eles vão dizer isso direitinho por quê, mas são caras que estão aí na batalha há muito tempo. Juntando eles dois aí, dá quase, meu amigo, 50 anos de experiência, isso mesmo. Quase 50 anos de experiência nos negócios que eles lidam hoje. Então, eles estão aqui para falar, além da história deles, mas de um novo negócio que eles estão lançando. E eu tenho o prazer de convidar aqui Ramon e Chico Tatu, que é o Francisco Anísio, que já é a primeira curiosidade que a gente vai mandar. O nome de Chico Tatu, meu amigo, todo mundo conhece Chico Tatu, mas é Francisco Anísio, é quase o nosso Chico Anísio aqui de Sergipe. Sejam muito bem-vindos, meu velho. Obrigado, meu irmão. Ramon, O Chico, prazer meu todo velho. meu, Coisa boa. satisfação. Muito bom ter vocês aqui. Sei que é uma história aí incrível que vocês vão ter para contar pra gente aí. E o melhor de tudo, a gente vai deixar isso registrado na rede mundial de computadores, a internet. Uau. E o cara, meu amigo, é do Japão a Sergipe, o cara vai poder ter acesso à história de vocês. Mas sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos estar aqui, né, trazendo essa informação, né, para todos aqueles que estão nesse momento aí, né, nos assistindo. Coisa boa. Ramon. É de uma honra imensurável estar perto Rapaz, dessa o cara energia fala, o sua, cara né? já fala tudo, Já está, rapaz. é tudo É de uma arrumado. honra fantástica estar perto de Chico, estar perto de você. E assim, são pessoas que me engrandecem, que faz com que eu busque sempre a, a minha melhor versão. Meu velho, pra gente começar o papo, né, que é é muita história, é muita superação, é muito trabalho com qualidade prestado, é um público imenso que segue vocês, vocês não têm clientes, vocês têm seguidores, Perfeito, né? verdade. E eu queria começar primeiro com o Ramon. Ramon, você, a gente já falou nos bastidores, eu sempre falo isso com você às vezes que eu lhe entrego, porque eu também sou seu cliente lá no Mestre Barbeiro. Cara, como foi que você teve a ideia de, meu irmão, eu vou trazer o conceito de barbearia americana, pode falar assim, Americana, né? americana. O Essa barbearia é conceito, inspirada na né? Califórnia. A gente trazer esse conceito para Aracaju, para Sergipe, que antigamente a gente cortava cabelo do lado da mãe da gente, né? É isso mesmo. Na verdade, foi um divisor de águas a minha primeira barbearia, que foi a Maestro Barbearia, na qual eu era sócio. E o homem sempre ficou acanhado no cantinho ali, aos salões, como o ticket da mulher é muito mais alto que do homem, um espaço no cantinho que sobrava era para o homem. E quando eu resolvi montar esse negócio, eu falei, não, o homem é merecedor de ser cuidado. O homem é merecedor de ter o espaço dele. E eles se sentiram pertencentes ao ambiente e virou essa febre que virou hoje, que são as barbearias no Brasil todo, né, na verdade. É, mas aí você, eu tava conversando, você já tem quanto tempo de experiência já? Olha, David, eu tenho uma história de vida muito bacana, porque com 8 anos de idade eu já sabia o que eu queria ser. Cara, 8 anos. 8 anos de idade, meu tio me deu um pente, uma tesoura e falou: você leva jeito pra barbeiro. Do nada, assim. Não foi do nada, é coisa de Deus, né, velho? Mas seu tio já era barbeiro, Meu então. tio já era barbeiro, ele morava em Salvador, eu morava em Feira de Santana. Com 8 anos de idade, ele me deu uma tesoura, me lembro como hoje, uma tesoura Jaguar, uma tesoura muito boa, e um pente. E aí eu comecei a cortar uns cabelinhos de qualquer jeito, porque ele não me deu Mas, base, ele me deu a tesoura, né, velho? então, mas e aí como era pra você, com 8 anos, convencer alguém a deixar você cortar o cabelo? Era outro guri, pai. Só ia o gurizinho. Então, assim, aí foi onde eu fui adquirir minha habilidade de persuasão e com isso aí faz muito parte da minha história esse lance de ter começado cedo. Com 12 anos eu saí de Feira de Santana, quando surgiu a primeira oportunidade
de sair de Feira de Santana para Salvador, para casa desse meu tio. E aí eu fui tomar conta de uma barraca de coco que ele tinha, de vender água de coco. Eu tomava conta durante o dia e estudava à noite. Ele era casado com uma dona, com uma senhora, que eu considero ela como minha tia. Alguns meses depois, eles dois se separaram e essa senhora virou para mim e falou assim: Amor, você só sai daqui se você quiser. E como eu tinha um sonho de ser barbeiro, ela trabalhava no melhor salão do Norte e Nordeste, ele na melhor barbearia. Então, assim, meu lugar é aqui, eu não vou voltar pra feira. Eu tenho que ficar aqui. E nessa época já, ele já tinha barbearia exclusiva mesmo, tal, Já separada, existia, aquele conceito já iniciando. já existia, iniciando, na verdade, é um retorno. As barbearias agora é um retorno do que sempre houve, desde a década de Sim, 50, de 60. Sempre tivemos perfeito. barbearias, lugar de homem e de mulher. Isso foi extinto de acordo ao aquele lance que eu falei, do ticket da mulher ser muito mais alto. Entendi. Então, os empresários entenderam que não valia a pena ter barbearia, já que a mulher ocupava aí. Uma mulher, você fazia 20 vezes o valor de um serviço de homem. Mas a gente pode falar também que, tipo assim, a evolução do homem, né, da preocupação dele com ele mesmo, de fato, foi também propulsor aí pra Sim, gente sim, sim. ter esse mercado gigante, né? Eu vou chegar nisso aí. Então, com 15 anos de idade, eu já trabalhava no salão. Na época era tudo misturado ainda, né? É. Trabalhava no salão e estudava à noite. E aí não me senti seguro. Fui fazer um curso de barbeiro, cabeleireiro. Fiz esse curso lá na Bahia com 15 anos de idade. Achei mais uma senhorinha que meu tio, outro tio meu, pediu a ela uma oportunidade. Dona Nilda, deixei esse rapaz trabalhando aqui. E aí ela deixou, ela começou a me ensinar a fazer escova, cortar cabelo. Eu cortava cabelo de graça. Eu atravessava a cidade para cortar É cabelo de mesmo. graça. Era. Eu só pedi o vale transporte. Porque o que você queria era Era aprender e só aprender. Eu desenvolver. queria desenvolver o meu sonho, que era aquilo ali, a barbearia. Meu mundo é esse aí, a E seu tio barbearia. sempre lhe apoiando. Sempre me apoiando. E aí o que acontece? Essa senhora, 3 meses depois, ela me perguntou minha idade. Aí ela tomou um susto quando eu falei 15 anos. Aí ela falou: Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo com a criança aqui dentro, velho? Aí eu falei: Dona Nilda, mas já tem 3 meses já. Não vale mais nada. Ela falou, olhou pra mim e falou: Ramon, você vai me botar na justiça? Eu falei: De forma alguma, Dona Nilda. E hoje é minha amiga. Toda vez que eu vou a Salvador, quase todas as vezes eu vou visitar. E ela, da última visita que eu fiz, ela virou pra mim e falou assim: Eu queria que meu filho fosse você. Eu não queria que. Caramba. Pô, é massa, isso é gratificante. É, é maravilhoso você encontrar pessoas no seu caminho, um trajeto de vida que você vê que as pessoas fazem parte da sua história. São atrelados a ser fazer quem você é hoje. E é aquele apoio lá no início que é o que faz toda a diferença para você não parar, né? Não parar. Com 17 anos de idade, eu já estava trabalhando já num. Eu fui trabalhar. Saí de Dona Nilda, passei um ano e pouco, fui trabalhar no Isso salão. em Feira de Santana. Não, isso em Já Salvador. em Eu já. Salvador, já. É. Aí com 15 anos de idade, eu aluguei meu primeiro coió, fui morar sozinho, já pagava minhas contas, meu aluguel, já pagava meu. Já comecei a me virar, me desenrolar. Com 16, eu saí desse salão de Dona Nilda, fui trabalhar no salão de alta rotatividade. O cabelo, salvo engano, era R$ 4. Mas o que eu queria não era dinheiro, eu queria aperfeiçoar minha técnica, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar no barbershop. Meu lugar não era ali, era no barbershop. Eu já me sentia parte do barbershop. Então, o barbershop era o melhor salão e barbearia do estado naquela época. E aos 17 anos veio a primeira oportunidade no barbershop. Eu fui lá, essa minha tia, né, que me criou, virou pra mim e falou assim: Amor, acima do medo, a coragem. Você vai lá, você vai conversar com o Nival, você vai pegar firme na mão dele, vai olhar nos olhos dele e vai dizer: Eu só preciso de uma oportunidade. E assim foi feito, e ele me deu essa chance. Eu trabalhei lá há 8 anos, depois fui para outro salão chamado Jacques Giannini e até Mas, conhecer Aracaju. Ramon, antes de a gente chegar em Aracaju, fazer essa, digamos assim, essa linha direta aí, Aracaju, Salvador, me diga uma coisa. Quando você começou a entrar no barbershop, né? Sim. Foi
que você fez um curso, mas esse curso lhe deu esse De conhecimento? forma Como alguma. foi que você chegou, de fato, a entender esse mundo? Porque é totalmente diferente do que se ensina aí, eu acho, para o cabeleireiro normal, vamos dizer assim, Não. né? Eu fiz meu curso, eu já cortava cabelo, essa minha tia, mulher do meu tio, me ensinou a cortar cabelo. Me lembro como hoje, toda vez que eu tô um momento de aflição, de agonia, quando eu pego um cabelo, eu fecho os olhos, do mesmo jeito que ela me ensinou. Eu divido, faço a ferradura de cavalo e começo a cortar pelo fundo. E aí eu faço uma O retrospectiva. que é ferradura de cavalo? Para quem não sabe, a ferradura de cavalo é uma divisão no cabelo que você faz, separa o topo das laterais. E aí eu faço a ferradura e corto do mesmo jeito, aí fecho os olhos, faço uma viagem lá atrás, aí você relembra quanta coisa você já passou, quanto conteúdo você já tem, e aí me dá forças para eu recomeçar. É quando você abre o olho, o cabelo tá pronto. Ah, não tá pronto não, mas a primeira mecha eu corto de olho fechado. E aí você veio para Aracaju. Como foi que você veio, velho, para Aracaju, bicho? Eu vim para Aracaju no dia 2 de novembro de 2011. Um amigo meu me convidou para conhecer Aracaju, que eu não conhecia. Aí eu vim para Aracaju, rodei em algumas barbearias. Quando eu vi a necessidade de atendimento e de serviço, porque meu sonho era ir para a Europa, né? Tava tudo articulado para ir para a Europa. Eu queria Itália, queria França, Suíça. Que eram os polos, né? Onde É, onde barbearia. tudo acontecia. E aí, quando eu conheci Aracaju, eu falei, meu Deus, eu vou para tão longe se eu posso ser um mestre aqui. E aí, conheci no dia 16 de novembro do mesmo mês, eu já estava morando aqui, pedi demissão lá, estava morando aqui. E eu costumo dizer que eu nem cheguei arrastando a cachorrinha, que eu não tinha força não, cara. A cachorrinha que me puxava. Ela me puxava e eu fui indo. Trabalhei em 2 salões aqui, depois fui trabalhar no terceiro salão, onde eu me identifiquei muito. E gostei demais, e aí comecei a atender. Minha vida costumo dizer que eu fui obrigado a ser empreendedor. Eu não sou empreendedor porque sonhei em ter empresa. Eu fui obrigado. Eu queria trabalhar com 2 cadeiras, mais um assistente, porque eu já via a necessidade dos cuidados. Eu já sentia a necessidade de você estar cuidando das pessoas. E eu atendia muito, mas tinha um ticket baixo nesse salão que eu trabalhava, que o valor era mais em conta. E aí eu chamei o dono da barbearia, conversei com ele, expliquei como seria o projeto. Aí vamos botar 2 cadeiras aqui. Eu quero trabalhar com 2 cadeiras. Ele, isso em março de 2014, ele topou a ideia, Mas ele ele não deixou em achou, rapaz, aberto. quer duas. Porque uma É cadeira, o povo não sabe, é bom você falar. Uma cadeira de barbeiro, ela não é uma cadeira de casa, né? é uma cadeira um pouco mais cara, né? A gente tem cadeira lá no Vidan que tá mais de 15 conto a cadeira. 15 mil É, reais uma 15 mil cadeira. reais. Então, assim, e E aí, não mas assustou essas. não, patrão, quando você fez esse pedido? Não, mas essa eu já tinha faturamento já era o 01 da empresa já, E do grupo aí, todo. antes de a gente. Só uma pausa, o que é importante também falar. Quando você vem de Salvador para Aracaju, Hum. o público. Você sentiu alguma dificuldade entre o público de Salvador Sim. para Aracaju? O que foi que você identificou e que você de fato entendeu? Cara, se eu for por esse caminho, de fato eu vou ter bastante público aqui. Na verdade é o seguinte, lá o Barbershop era o salão premium da Bahia. Era a barbearia premium da Bahia. E eu vim para trabalhar no salão intermediário. Então eu ressignifiquei minha cabeça que eu não podia demorar tanto como eu demorava no barbershop. Eu tinha que entregar o mesmo produto com a mesma qualidade. Eu tinha que entregar também agilidade e comprometimento, coisa que eu, por fato de estar em Salvador, eu não conseguia, porque lá a gente fica muito desfocado. É festa o ano todo, é isso, é aquilo. Eu falei, não, não, Aracaju vai ser um recomeço para mim. E assim foi feito. E aí eu juntei tudo e aí virou uma febre, né? Porque o pessoal daqui é muito carente. É muito carente e muito fechado. Entendi. Para conseguir a confiança de um sergipano demora, mas quando você consegue também, eles gostam de você de graça. E aí como foi? Aí até você chegar a ser o 01, como foi a receptividade dos outros barbeiros? Porque, tipo, já tinha uma galera lá, né? Já Você tinha. já chegou
Você era o, digamos, o iniciante do iniciante. E depois de quanto tempo você virou o primeiro lugar? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente eu cheguei, para eu ser o 01, me custou 2 anos, mas foi 2 anos de muita entrega. A gente passou, eu chegava, meu horário era 11 horas da manhã, eu chegava por volta de 8h30 da manhã, trabalhava até 10 da noite, eu fui chamado 2 vezes a atenção pelo dono do salão, por justamente ultrapassar o horário, e acabava que as meninas tinham que pagar hora extra, então assim, eu sempre trabalhei, cheguei mais cedo, saí mais tarde. Eu tinha uma média, para você ter ideia. Hoje a gente é em torno de 30 minutos cada cabelo que a gente se dedica ao cliente ali. Eu tinha uma média de 32 atendimentos dia. Caramba. Média. Eu não estou falando de um dia esporádico, eu estou falando de média. 32 atendimentos dia. No dia que eu fazia abaixo, muito abaixo disso, eu saía revoltado. Era cobrança comigo. Claro, era o Não era. objetivo que você tinha, né, velho? Eu que botava em minha cabeça assim, hoje eu vou fazer 35 para sobrar 3 para amanhã. Aí no dia que eu não conseguia, eu saía revoltado. E aí, mas mesmo assim, dia seguinte estava lá cedo, batendo minha tesoura, cuidando das pessoas, atendendo. eh, os clientes chegavam lá, clientes, os colegas. Eu acho que acho não, a gente se conheceu assim, você Sim, indo com cortar cabelo com um certeza. colega Com e certeza. eu lhe recepcionando, oferecendo café, água, cappuccino a todo Exatamente. mundo, que é o meu jeito, é acolhedor, é assim. E aí, como foi que você teve a coragem? Que você era o primeiro lugar, era o primeiro faturamento, né, dos barbeiros que tinha lá no salão. E como tomar essa decisão? Eu disse, meu amigo, eu quero agora ter as minhas asas. Vamos lá. Eu tinha pedido ao dono do salão 2 cadeiras. Eu já tinha visto esse modelo no Rio. Eu passei uma temporada no Rio, em São Paulo. Eu tinha visto esse modelo no Rio. Eu tinha como inspiração um cara que é fantástico, Mores Vá. Atendia com 5 cadeiras e 4 auxiliares. Caramba, velho. Barbeiro com 5 cadeiras. Ele saía atendendo, as meninas ia, lavava, secava o cabelo, finalizava. E assim, eu falei, por que que eu não posso ter duas? Você Ele tem cinco, né? Ele tem 5, por que que eu não posso ter duas? E em março eu pedi ao dono da empresa, conversei com ele, expliquei a ele, olha, meu faturamento é tanto. Caso você vai dividir isso aí, caso eu não cubra o valor da prestação, eu pago, eu me responsabilizo a pagar. A funcionária que vai trabalhar, a colaboradora, vai ser minha, mas eu me responsabilizo a pagar caso eu não ultrapasse o valor da prestação. Bote aí 8 vezes, 10 meses, para ficar Certo. confortável. E aí ele pensou, quando foi setembro, que eu já tinha um cronograma na cabeça que eu tinha que ter a cadeira em setembro, treinar outubro, novembro, porque dezembro é o auge da gente. E a menina tinha que estar pronta em 30 dias para poder me auxiliar esses 60 dias, reta final do Que ano, né? acredito que você mesmo que treinou para ser Eu do que jeito que ia você treinar. precisava. Eu que ia treinar do jeito que eu queria, porque eu queria um atendimento personalizado. Ou seja, eu ia ser uma empresa dentro da empresa do cara. Sim. E ele virou para mim e disse não. Quando ele disse não, aquilo para muita gente seria um frustrante. Ah, eu tô ganhando bem, realmente eu ganhava bem. Para você ter ideia, eu ganhava mais do que 90% dos cabeleireiros femininos dele. Era. Eu ganhava legal, trabalhava muito, me entregava muito, mas ganhava muito bem para a época, né? Mas não era questão, não era dinheiro, a questão era a realização de um projeto pessoal, era a realização Sim. de um sonho, era um Aquilo ficou legado, pequeno para você, né? ficou. E aí eu comecei a fazer o esboço de uma barbearia que eu já tinha visto em São Paulo, uma barbearia, a primeira barbearia de São Paulo. E nesse esboço eu chamei 3 colegas e falei, olha, a gente vai montar uma cooperativa aqui. Vamos botar 8 cadeiras. Dessas 8 cadeiras, 4 vai trabalhar pra gente e 4 vai ser nossa. A gente vai ter nosso salário limpo e aqueles 4 ali, com a comissão daqueles 4, a gente vai pagar a estrutura. Adivinha quantos toparam? Os oito. Ninguém. Só um, Ninguém? ninguém. Só Caramba, um que velho. depois, com vergonha dos outros, me chamou e falou bem assim, Ramon, eu topo. Mas você não tem um fixozinho, não. Mas esse negócio será que dá certo? Eu falei, rapaz, dá, pô. Você não acredita, não? Eu tava tão confiante que ia dar certo. Eu tinha tanta Otimista. convicção de que ia dar certo. Eu falei, vamos. Aí ele falou, mas eu não tenho R$ 1. Eu falei, não se preocupe não, que eu te ensino a juntar.
A gente vai juntar dinheiro agora. Aí eu comecei, né? Como eu tinha muito cliente, eu comecei a transferir meus clientes para ele e falei com ele, olha, se você ganha 2.000, você vai faturar agora 3,5. Você vai viver com 1,5, eu vai guardar 2. A gente vai passar um ano assim. Beleza? Beleza. No final dá esse valor aqui que a gente vai ter a entrada para montar o negócio. Aí montamos o CNPJ e ele, quando foi no final. E aí, Nico? Vamos começar? Aí ele virou pra mim e falou bem assim, Ramon, não tem R$ 1. Falei, rapaz, mas não lhe ensinei a juntar dinheiro, velho. Você vai trabalhar mais, você vai produzir mais, vai segurar sua onda e vai guardar dinheiro pra você poder montar seu negócio, pra gente montar junto. Mas já tinha CNPJ, tinha tudo pronto. Aí eu cheguei e falei, eu tô aqui, que é um peito pra quem tá cagado, meu amigo, não é nada não, velho. Vamos pra dentro. Exatamente. Vendi o carro que eu tinha e montei a primeira barbearia com o dinheiro de um Celta, velho. Caramba, tá vendo aí? A 20 galera mil reais. desdenha do Celta aí também. O Celta levou você a ter a barbearia, que é a realização do seu sonho. Você Ah, realizou o sonho com o Celta. meu Celtinha prata, o Celtinha parecia até uma sardinha, todo arrumado. E aí a gente começou a montar essa barbearia, montamos, virou uma febre. Chegou uma hora que eu precisava crescer. Aquela questão pessoal, né? Aquela coisa do pessoal. Eu precisava crescer, eu almejava o crescimento e mesmo assim meu sócio não conseguia me acompanhar. E aí eu tive que deixar para ele. Para você ter ideia, a barbearia lá valia uns 450 mil. Eu vendia ele por 20 mil, só para eu ter a leveza De você fazer, de que você fazer que acredita, tudo de né? novo. E assim foi feito. E Aí aí eu montei o nasce Mestre Barbeiro, nasce o Mestre Barbeiro. E o recomeçar é tão bom porque você já sabe, né, por onde trilhar aqueles caminhos. É É, bom demais. porque toda essa sua trajetória ela é regada de muito aprendizado e o aprendizado mais real que existe, que é a tentativa e erro, É. né? E aí Porque, tipo você. assim, eu acredito que nesse período, obviamente, você deve ter errado algumas coisas para aprender, Inúmeras. até principalmente que você sai de uma realidade de público de Salvador para uma realidade de público de Aracaju, que você falou aí já da dificuldade. O sergipano, a gente, sergipano, é um pouco mais reservado mesmo, né? Então, mas aí também, quando se ganha a confiança, você tem aí laços muito mais É fortes, muito né? mais forte do que o próprio baiano. O baiano você costuma chegar em Salvador e ele. Você vai trabalhar em Salvador, o cara já lhe chama pra comer um feijão, pô, no domingo. Você chegou na sexta. E aí, vamos comer um feijão lá em casa no domingo? Já aqui não, aqui requer tempo, mas depois que você tem credibilidade com o sergipano, é demais, velho. E aí no Mestre Barbeiro, sem dúvida nenhuma, e não é porque também sou cliente de vocês, mas é acho que a maior barbearia aqui do estado. Eu acho em número de cadeiras, de público, Estrutura. de estrutura. E aí começa agora a gente fazer essa interseção aí desse brabo aí que também tá do seu lado. Que eu vi você contando a história, eu não acredito que na cabeça dele já foi martelando a similaridade de muita coisa, né? Com Que certeza. vocês devem ter já conversado sobre essas passagens, porque o negócio de vocês acaba sendo muito parecido nas situações, porque vocês promovem a satisfação e o bem-estar das pessoas, Sim. Sim. né? Eu acho que o negócio não é sobre cortar cabelo, não é sobre fazer tatuagem. Eu acho que é o bem-estar das pessoas e proporcionar aquele atendimento, aquela experiência que ele só vai ter com vocês, Com certeza. né? Não é em qualquer lugar que o cara acha. E aí nós temos lá o México com uma gama de serviços e aí eu queria entender já antes de a gente já entrar na história do nosso Chico, como foi essa interseção de você chegar no Chico aí? Porque hoje você pode ir lá no Mestre Barbeiro, além de você cortar o cabelo, tomar uma cerveja, ouvir um rock and roll, você pode fazer tatuagem lá também, né? Ouvir rock and roll, não. É o lugar que mais toca rock and roll no estado de Sergipe, é o Mestre Barbeiro. E só rock. Mas me conte Na como verdade, aí foi. Chico, a gente já tinha um flerte, já existia um flerte entre eu e Chico, porque muitos clientes e amigos chegavam pra mim e diziam assim, Ramon, você parece demais com o Chico. Eu não sei o que é,
mas você parece. Mas eu não conhecia Chico, eu não sabia quem era Chico. Até porque eu não tenho tatuagem, né? Então, assim, o pessoal chegava pra mim, não foi um, não foi dois, foram inúmeros clientes. Se eu for pontuar, tem mais de 10 clientes que chegaram com a mesma conversa. De pessoas que eram reservadas, mas com Chico se abria, aflorava. E a mesma coisa era comigo. E a gente não sabia, eu não sabia o que era porque eu não conhecia. Você Quando não foi. acredita é padre, cara? E não sabe porque o confessionário é É, grande. Porque o confessionário é grande, né? E eu concordo com isso que ele tá falando aí agora. então, assim, aí quando foi um belo dia, chega um negão lá na barbearia, né? Tá todo marrento, eu não sabia quem era, né? Aí um barbeiro me chamou e falou: Ramon, Chico tatua aí. Eu falei: é mesmo, velho? Aí eu fui lá, recepcionei, como já é de costume, mas eu tava muito ocupado, não tive como recepcionar ele logo na chegada, né? E aí fui lá, recepcionei: ô irmão, tudo bem, tudo bem. Aí ele ficou na barbearia, foi um dos últimos clientes, ficou na barbearia, e aí ele me recordou há pouco tempo como foi que a gente, no primeiro dia que a gente se conectou logo, né? E aí, logo em seguida, a gente sentou, começamos a bater um papo, começamos a conversar, e ele tava passando um momento meio turbulento, assim Sim. como eu. Foi uma fase que tinha saído 7 profissionais de uma vez só, numa barbearia de 14. Sair 7, você sente um pouco, né? Você Sim. sente muito. E desses 7, 5 estavam entre os top. Então, assim, eu senti, tanto no faturamento como a coisa da consideração que você tem com as pessoas. E assim, como foi uma coisa sem planejamento, como foi um ato sem planejamento, eu fiquei, para você ter ideia, eu fiquei sabendo que esse pessoal ia sair no sábado, sendo que eles saíram na segunda. Eu descobri que eles iam sair. Eles não iam nem não ia nem saber. Ia chegar lá segunda-feira sem ter mão de obra para repor, nada e 7 a menos. Cara. É. Mas isso acontece comigo, acontece com o Chico, a gente que trabalha com esse segmento, a gente sofre muito com isso, né, Chico? Com certeza, isso aí é. E aí a gente dando uma pausa, já entrando no nosso Francisco Anísio. Engraçado, a gente conhece às vezes as pessoas pelo nome, então, Chico Tatu, né? É. Eu tinha essa dificuldade com Barreto. Então, Barreto. Antoniel é o nome do cara, velho. Antoniel. Antoniel. E vou dizer mais, viu? Ele gravou percussão num disco com o Tim Maia. Você acredita nisso? Mesmo, cara. Diga Nossa, eu isso. fiquei surpreso agora Agora, Isso eu vi com essa no informação. podcast do meu amigo Ramon Coxinha. Diga aí. Que interessante, eu não sabia. Pois é, e assim, e esses papos são interessantes pra gente entender, né? Porque a gente falou aqui da história rapidamente do Ramon, 23 anos de experiência, com 8 anos estava decidido, e agora chegamos a conhecer a sua história, Chico. Como foi que a tatuagem entrou na sua vida? Como foi que você, de fato, entendeu que isso era, de fato, o negócio da sua vida, cara? Então, na verdade, né, não foi eu que escolhi a tatuagem. Eu costumo dizer que a tatuagem me escolheu, né? Por que ela me escolheu? Né? Porque eu já desenhava, já tinha contato com desenho, até porque as condições financeiras minhas eram muito precárias, né? Eram 8 irmãos, né? E dentro desse processo né, a gente não tinha dinheiro para comprar um brinquedo, né? Eu não tinha bonecos. E aí eu ficava assistindo He-Man, Jiraiya, Jaspion, né? Isso E, aqui em e Aracaju. aqui em Aracaju, no bairro Santos Dumont, né? A minha vida toda foi no bairro Santos Dumont, a periferia. E daí eu começava a olhar os desenhos, assistir. Quando terminava, eu ia fazer no papel os desenhos para Caramba. recortar, para ficar de boneco para mim, né, para o meu irmão, entendeu? Ficava desenhando sempre e eu comecei a criar uma intimidade com a arte. Daí então, isso foi seguindo, foi seguindo. E como eu falei para vocês aqui que eu passei por muitas dificuldades, comecei a trabalhar com 11 anos. Eu trabalhava em oficina de pintura, né? Sim. Eu ajudava no tempo, acho que eu ganhava era R$ 1,50 por Caramba. semana, R$ 1,50 por semana na oficina, né? Ajudando lá um rapaz chamado até Marrom, até tá vivo até hoje. Coisa Quando massa. a gente se encontra é uma alegria, porque ele via eu trabalhando e os outros meninos jogando bola, mas eu tava ali na oficina para ajudar já em casa, né? Chegava em casa, mãe, toma aqui, né? R$ 1, ficava com 50 centavos, pra que era o tomar dinheiro para tomar a tubaína, né? tubaína Sim. e o Assim. bolachão, né? E assim o tempo foi passando e sempre eu gostei de trabalhar. Peguei o gosto. Era criança que andava, né, nessa questão de saber que tinha responsabilidade dentro de casa, que você tinha que ajudar.
Então, eu fui essa pessoa logo desde cedo. E daí, como eu rodava muito pelo bairro, rodando para um lado, pipa, soltando pipa. Aí eu subi no morro lá, que hoje é chamado de Morro até da Reação, Sim. né? Tinha um cara lá que era Laércio, né? A gente também se conversa até hoje, né? Esse cara chamado de Laércio Cabeção, né? Laércio, desculpa aí, o senhor tá falando seu apelido, tá, cara? Você já guardou pro coração, É, já, ele tá mas, acostumado. pô, esse Laércio ele foi fundamental, assim, porque ele tava tatuando uns caras lá perto do orfanato, lá eu cheguei, aí ele, pô, Vetão, eu digo, rapaz, eu quero ver como é isso, eu quero aprender como é isso, né? Isso aqui dá dinheiro. Aí eu cheguei em casa, mãe, eu vi um cara fazendo tatuagem, ela, que coisa de tatuagem, menino. Seu pai vai aceitar nada? Eu digo, mãe, mas dá pra ganhar um dinheirinho pra ajudar a gente em casa, tal. Ela, eu vou falar com seu pai pra ver. Só que você já tem encomendado a máquina. A Olaeste foi uma máquina caseira, né? Eu já tava já com o meu kit e já, Já, né? No esquema, Já né? no esquema. Era uma bolsinha com um vaso de álcool, uma colherzinha para botar a tinta, a tinta chamada nanquim, que era uma tinta de tecido, né? Na verdade, tecido não, de colocar para pintura, né? Sim, De caneta para fazer desenhos, né? Então, a nanquim, que era uma tinta imprópria para estar na pele, mas que era utilizada, sim. certo? E daí então, minha mãe chegou e disse: Não, vá agora, tem um detalhe, seu pai quer conversar com você, né? Ó, faça nas pessoas, só não faça em você. Olha o exemplo aí, Aí, ó. né? E aí eu cheguei, tá, mas eu segurei ainda um bom tempo, sem ter Porque também tatuagem. você era novo, né? Justamente, ainda eu segurei um bom tempo mesmo, né, de menor. E aí eu fiquei conhecido no bairro como os caras me chamavam de pivetão, porque realmente quem fazia as tatuagens era a galera mais banda voou mesmo. Era a Sim, galera mais pesada. E aí minha mãe às vezes se assustava, porque eu comecei a ficar conhecido só pela galera bem marginal mesmo, cara. Entendeu? sim. Era o público mais que fazia tatuagem Mas comigo. aí, Viu? só pra gente entender essa formação, o aflorar da tatuagem em você. Quando o brother lá no morro, O o Laércio, o Laércio, Laércio. Lá é esse cabeção, quando né? ele Cabeção. que, Desculpa aí, né? ele que lhe ensinou, né, isso daí, né? E como foi você aprender? Porque, veja, você já desenhava, Tá. né, no papel, recortava, fazia seus bonecos. Você foi trabalhar com pintura, então, Sim. querendo ou não, né, a coloração tava ali, né, perto de você. E aí você vai pra tatuagem que, velho, duvido muito que desenhar no papel seja a mesma coisa de colocar na pele, É né? muito diferente. É tanto que muitas pessoas às vezes, eu sei desenhar e você é um bom tatuador. Rapaz, nem sempre. Eu já vi muitos caras muito bons, até artistas, de pintar quadros incríveis, ir para tatuagem e se dar mal, né? Não conseguir. Como também eu já vi pessoas que não sabem desenhar, porém foram para tatuagem e se E voar. tornaram pessoas assim de fazer grandes trabalhos no corpo de uma pessoa. E como foi sua primeira tatuagem? Então, minha primeira tatuagem também, o cara tá vivo ainda, né? Eu falo tá vivo. Muitas Ele delas não não tem, existem mais, né? não tem fama de. Vaval, ele mora até no bairro Lamarão, é até tatuador até hoje. Confiou em mim, na primeira tatu foi até engraçado, porque na hora que eu tava tatuando ele, cara, a extensão pegou fogo, deu um curto. Viu aquele fogo, se levanta ele correndo e eu também. A gente sai pelo beco assim, meu irmão, bora sair daqui, aquela fumaça. E fazer isso era na sua casa, Foi não? na garagem da casa da minha mãe, né? A gente morava. E eu tatuava no fundo do quintal também. Só que nesse dia eu disse, vovó, vamos fazer aqui na garagem, porque tava um tempo meio chuvoso. Certo. Aí a gente ficou debaixo assim, de uma cobertura que tinha. E aí foi ali que o fogo deu curto lá e Deu a gente cu saiu do pau correndo. quebrou. Ai, Aí que depois legal. eu fui, não, vamos voltar novamente, bora. Aí fiz um tribalzinho nele, que era um tribal de ponta. Certo, Ficou até bem maravilhosozinho para o tempo. Né, certo. era difícil, não tinha A gente tá falando internet, de quanto tempo impressora. isso aí? Isso foi em 96, né? Quase 30 anos 96. atrás, Foi em né, Chico? 96. Isso foi em 96. Caramba. Foi o ano que realmente eu peguei na máquina de tatuagem. Foi em 96. E depois. E Foi até depois. máquina caseira, né? Fica- fica Máquina caseiro. caseira, com fabricação com motor, né? De toca-fita, com uma lapiseira, e a gente botava durepox, amarrava com fita isolante. Uma coisa muito, muito artesanal. Não tinha essa questão de variação de agulhas. Essas técnicas, né? Que temos hoje por conta da tecnologia. E aí, como você se sentiu? Você fez a primeira lá, disse, cara, é isso aí, ou você estranhou? Como é que foi essa Não, experiência pra você? quando eu fiz a primeira assim, logo de cara assim, eu disse, nossa, que negócio massa, né? Que parada que me dá prazer, né? Só que até então eu não sabia que a tatuagem ia ter essa dimensão,
né? Mas por conta disso também, tinha mãe de amigos meus que não queria que os amigos andassem comigo, porque para mim não Rasgar o riscar o cara, cara né? todo. Rapaz, não ande com ele não, senão ele vai chegar aqui todo pintado, né? Então, esse encontro com a tatuagem ele foi marcante para mim, né? E daí para frente eu consegui, só eu vim ter a visão da coisa, né? Em 2006. Foi daí que eu disse assim, eu vou realmente ser tatuador. Mas aí, quando você toma essa decisão, obviamente você já começou a ser remunerado pelo que você estava fazendo das tatuagens. Porque no início eu acho que você fazia pra aprender mesmo da galera, né? Na verdade, como no início, na verdade, como eu falei pra você, a tatuagem ela não tinha essa dimensão que tem hoje. Então, a tatuagem era R$ 3, R$ 2. Quando eu fazia uma tatuagem de R$ 15, eu ficava na maior alegria do mundo. E aí, como eu lá na periferia, era muita troca. A gente Sim. chamava de brechó, É. na gíria da Que malandragem hoje em dia o lá, pessoal chama né? de permuta, né? Que hoje em dia lá era brechó, os brechó, aí eu trocava por bermuda. Antigamente você ia me ver Boné, você tinha cheio quantos bonés, você ia me Chico? ver com corrente, você ia me ver com vários bonés, né, da galera. Que, vamos fazer um jogo, eu digo, bora. Aí trocava, né, trocava em videocassete. Não tava tendo videocassete, eu troquei uma tatuagem já. Caramba, velho, Entendeu? que Aí massa. depois veio como é, o DVD, DVD, né? DVD. Já troquei por DVD, bicicleta tinha lá também, que eu trocava por bicicleta. Então era escamba ali, né? Eu ficava naquela troca. Você Entendeu? fazia, tinha essas coisas e sempre Justamente. na sua casa. E sempre ali. E paralelo a isso, mas não era uma coisa assim, tô vivendo disso, eu abri um estúdio. Não, era um cara que chegava, às vezes eu ficava um mês sem fazer uma tatuagem, aí vinha outro, fazia. E paralelo a isso, eu entregava jornal, né, ali na região do centro da cidade. Eu tinha um ponto de jornal ali na Barão de Maruim, com Rua Itabaiana. Eu me acordava às 2 da manhã para poder fazer a distribuição dos jornais. Então, assim, era muita ralação, né, para poder, né, conseguir chegar justamente até aqui. Muito trabalho, muita dedicação. E aí o tempo foi passando e fui procurar emprego em vários locais, né? Consegui até trabalhar durante só 4 meses de carteira assinada, né? Fui demitido logo de cara, né? E aí eu vi, entendi, hoje eu entendi o propósito de tudo, né? O porquê, justamente, talvez se eu tivesse lá, eu teria me acomodado, eu teria estagnado, né? Talvez eu não daria continuidade a esse processo, né? Que o universo separou para mim, certo? E fui atrás de trabalhos em construção civil, saí distribuindo mais de 30 currículos em Aracaju. E aí eu parei um momento assim, numa determinada ocasião, e falei: meu Deus, eu estou desesperado. Queria organizar minha vida, eu queria ter um trabalho digno, eu queria casar, eu queria mudar de vida, né? De olhar para os meus amigos e ver um comprando uma motinha, se organizando. Você vê que eu estava tão mal que até para ter uma bicicleta eu não tinha dinheiro. E como Deus age, como Deus é maravilhoso, né, O velho? tempo todo, porque foi a Ele, mão deles. ele não deixou você ficar empregado e você não sabe por quê, como várias pessoas são usados como instrumento na vida da gente. Eu tive uma gerente chamada Luísa, Dona Luísa, muito obrigado. Eu estava trabalhando há 7 anos num lugar que eu sempre sonhei trabalhar, que era o barbershop, e quando foi um belo dia ela me demitiu. Porque dos 26 barbeiros que tinha no barbershop, eu era o último, pior faturamento. Não tinha compromisso nenhum. Jovem, garotão, com 17 anos, para mim foi tudo assim, entre aspas. Não Rápido, foi né? tão, foi rápido, não foi fácil, mas foi rápido demais. Eu com 17 anos eu já tinha comprado um terreno, estava construindo uma casa, você com 17 anos. É. Já tinha um escortezinho que arrancava capacete de formiga com sonzão de mala, aquela coisa toda. Então, foi tudo muito rápido. Eu acabei que não dei valor e aí ela me trouxe a realidade. Ela me demitiu. Eu passei assim, me lembro como hoje, foi 1 hora da tarde que ela me chamou e me demitiu. Eu passei até 6 horas na frente do salão sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Porque era meu sonho ali trabalhar ali, né? Naquele barbershop. Então, quando ela me demitiu, hoje eu descobri o porquê e hoje eu agradeço a ela. Dona Luísa, muito obrigado por ter me dado aquela demissão. A senhora foi uma peça importantíssima em minha vida, na formação do ser humano que eu sou hoje, na formação do profissional, do ser humano, em todos os aspectos. Eu procuro sempre estar no topo hoje. Que maravilha. E aí aquela velha frase, né, eu aprendi, né, com uma pessoa bem sábia. Ela falou para mim: olha, Chico,
Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. E hoje eu entendo, né, como você deve entender também, todo o processo que a vida nos favoreceu. As dificuldades, dias com fome, sem ter comida em casa, luz cortada há mais de 3, 4 anos, água cortada, né, e você olha para todo esse cenário, né, e quando você olha para ele, é desesperador, né? Você vê um jovem, né, onde as pessoas riem da sua cara porque a luz da sua casa está cortada. O pessoal dizia que eu morava na caverna porque a casa era escura. Pedi uma gambiarra do vizinho. Então, às vezes as pessoas olham Chico hoje e vê Ramon hoje, né? Às vezes até para os jovens que querem iniciar na carreira hoje, cara, Com tudo teve um certeza. processo, né? E vou dizer uma coisa, mesmo eu tomando uma decisão de ser tatuador, eu tive que entender todo o processo, que tudo é no seu tempo, tudo é na sua hora, cada dia, cada mês, cada ano é um aprendizado, certo? Vai continuar sempre tendo as dificuldades, porque são elas que forjam homens valentes e vencedores. Até hoje eu continuo enfrentando os desafios, situações. Graças a Deus, né, o espírito de miséria e de fracasso, né, ele foi derrotado, certo? Hoje o pensamento é só em sucesso, vitória, né? E isso eu aprendi também no decorrer dessa caminhada, né? Que não foi fácil, mas conseguimos chegar até aqui, né? Como tem um próprio texto que diz que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então isso para mim é muito assim muito forte, né? Porque quando eu olho para o passado eu via um cara sem esperança, onde todos, até a família é a primeira a não Já não acreditar. acredito. Desacreditando Tias, mais. tios, irmãos, né? Olham para você e vê o fracasso expresso. Você acaba sendo o reflexo do fracasso. Sim. Mas aí é como diz, né, que se você não acreditar em si mesmo, se você não olhar para dentro de você e não acreditar no potencial, eu comecei a juntar as peças. Pô, meu nome é Francisco Anísio. Minha mãe já colocou a homenagem a Chico Anísio. O cara era artista. E aí eu vim casando as coisas, entendeu? Eu Pô, vim desenho unindo. bem, pô, tô aqui, comecei a Vai unindo. Eu digo, parei, rebuscar. tem a mão aqui de alguém aqui sobre esse menino aqui, parei. Aí eu digo, parei, não vou ceder, eu vou. E aí foi quando eu comecei. Quando eu me casei, pra você ter ideia, eu ganhava, sabe quanto com tatuagem? R$ 600. Eu Já me era lembro. seu primeiro estúdio já? Já o primeiro, porque eu montei do lado da casa da minha mãe. Aí a pergunta é, como você montou? Olha, quando você acredita em si mesmo, quando você determina vencer, o universo, ele lhe presenteia com coisas maravilhosas. Quando eu falo do universo, eu estou falando de Deus, né? Ele lhe presenteia. Eu estava desesperado e Deus disse, rapaz, você já tem tudo, como eu falei aqui no início. E eu digo, como é que eu tenho tudo se eu não tenho nada? Só que eu não entendi que o meu tudo é o ponto inicial, que é o zero. Né, meu irmão? Na física a gente aprende isso, né? A gente vai lá Sim. no primeiro ano, né? Tem né, o ponto É. inicial, a referência é o zero, né? E eu olhei assim para a circunstância, disse, agora eu não tenho nada, mas eu tenho uma força. E aí apareceu um dinheiro que eu nunca tinha esperado esse dinheiro, né? Um cara foi lá e disse, rapaz, a gente tá devendo a você de uma situação que fez que sobrou e eu tá aqui R$ 3.000. Eu digo, nossa, meu Deus, como é que esse dinheiro apareceu assim? Eu disparei, peguei os 3.000. Só deu para botar o telhado, fazer as paredes lateral e o piso. Ficou aquele oco. Eu digo, mas eu vou começar aqui. E aí comecei. Comprava, você ter ideia, eu comprei 3 tintas: a amarela, a vermelha, a preta, desculpa, e a azul, né? E daí eu comecei a misturar, fazer as outras tonalidades, porque eu não tinha. Não Às vezes as pessoas tinha. perguntam, Chico, como é que você aprendeu tanta coisa de meu irmão? Eu tive que aprender a Tentativa colorimetria e na erro. prática. Eu tive que fazer vários tons de marrom. Eu tive que aprender a fazer tudo só com aquilo que eu tinha. Então, um pouquinho que eu tinha, eu multipliquei. Aí eu fazia uma tatuagem de 30, de R$ 20, né? Ia economizando aquilo que eu acho que até Ramon falou do cara lá, a juntar, ter dinheiro, Sim. certo? Então, eu comecei a economizar ali, né? A investir, porque não tem crescimento se não tiver investimento, Feito. entendeu? Se você não investir, você não cresce, você não avança. E ali eu comecei. E sempre Chico Tatu? Ou já era Chico Sempre, Tatu? sempre, sempre, sempre foi Porque, Chico. porque era era o Pivete, não era Me chamavam de o pivetão, né? Pivetão, O e aí pivetão. depois realmente foi o Chico Tatu Porque na já. verdade também eu andava de skate, a galera de skate já me chamava, porque todo Francisco é Chico, né? É, E aí a galera, Chico era só Chico, normal. E quando entrou na parada da tatu, né? Quando eu fui correr um campeonato de skate,
Aí até os caras até narrou errado. Né? De vez de falar Chico Tatu, falou Chicotato. Chicotato. Falaram assim, Chicotato. Aí depois, não, mas Chico Tatu. Aí começou esse negócio do Chico. Não foi eu que me intitulei, né? Que eu já vi até caras botar o próprio apelido, assim, não, meu nome agora é parecendo, é Chicota, não sei o quê. E aí foi. E aí, como é que você, veja, você começou, digamos assim, naquele momento que a tatuagem, pelo menos aqui em Aracaju, não era ainda aquele profissionalismo todo, não era aquele ambiente que hoje a gente vê a tatuagem num status do tão na vitrine como, quanto uma barbearia, né? E como é que foi você passar por esse processo de entender que você veio de um modelo bem raiz, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Para passar para o modelo profissional. Como foi esse caminho? Porque hoje o seu estúdio é com certeza referência, não só de Aracaju, a gente fala, né? Acho que Nordeste, Sim, Brasil. sim. Como foi esse processo, né? Como foi essa evolução da tatuagem e você participando dela? Então, cada vez mais que eu montei meu negócio, que eu ia economizando, olhando outros, eu tinha uma referência aqui, que era o Marcos Tatu. Eu ia na loja do Marcos, né? Ele me recebia lá. Eu olhava, via aquela ruma de gente entrando, tal, um nível assim, uma atmosfera bem bacana, né? Porque até ele é um cara que também que foi muito respeitado no cenário da tatuagem aqui. E as coisas foram se modernizando, entrando programas de tatuagem, que a minha base para fazer o que eu fiz foi assistindo Miami Ink. Né? Eu assistia quando começou a sair nos canais a programação, eu comecei a assistir, me espelhar, até porque os estúdios era tudo privado. Para você tatuar com o cara, era só você na sala com ele e ficava ali horas e você olhava uma parede branca, outra parede branca e aquela dor. Eu tive a experiência de me tatuar assim, né? Parecia que você estava dentro de um lugar e começou a dar uma fobia, aquela coisa agoniada. Eu digo, cara, quando eu for fazer o estúdio, eu vou fazer o estúdio, meu irmão, aberto, aquela coisa assim, bem ampla, né? E aí eu, assim, eu preciso dar esse passo de coragem. E aí, mesmo no Santos Dumont, sendo na periferia, eu comecei a organizar meu estúdio. Deixar meu estúdio bonito, deixar meu estúdio, né, legalizado pela vigilância sanitária, Certo. tudo perfeitinho. E aí foi quando, em 2014, eu disse, velho, eu tenho que montar um negócio maior. Tenho que fazer um negócio bem gigantesco. Aí foi quando eu fui para saneamento ali, montei aquele modelo assustador. Tanto foi até engraçado que quando eu montei logo uma loja grandona, eu vi todo mundo começar a reformar os estúdios, né? Eu vi todo mundo também que mexeu com a galera, né? Quando eu entrei logo assim, mexeu com a galera mais da Zona Sul, a galera começou a dizer, pô, acho que esse cara aí, pá, no tempo, às vezes até chegava algumas críticas, o cara montou uma loja massa, mas não tatua nada e não sei o que lá, aquela coisa. É Não, para sempre assim. aí, vamos ver. Você sabia que a barbearia, minha primeira barbearia, teve um pedaço de inspiração de Chico? Aí. Justamente, Já, foi já começa O a embolar tijolinho, o aí. os tijolinho. tijolinhos, os Eu tijolinhos. passei, eu tava passando e falava, eu quero tijolinho igual daquele cara ali, ó. Os tijolinhos, Não era porque eu queria ser ele por nada, mas é porque Sim, eu sim. achei bonito Achou com bom e gosto, né? cabia no Sim. projeto. E aí eu botei o E também era tijolinho. o universo masculino, né? A Masculino maioria, Sim, também. né? sim, Aí sim. eu até como eu revelei a Que Chico, hoje não é Chico. tão assim mais, né? A mulherada aí já dominou aí a tatuagem também, né? Também, também. Hoje a tatuagem, na verdade, é uma arte desejada, né? Até como uma profissão, né? Para aquelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, jovens. E, pô, eu gosto dessa vibe, porque a tatuagem ela tem uma magia. Eu acho que também como a própria barbearia. Você vai na barbearia de Ramon, cara. O ambiente, eu levo amigos lá que ficam encantados. Tem um cara, pô, que barbearia irada, que clima irado, o rock tocando. Para alguns, às vezes, vamos lá, três pessoas assim não gostam do modelo, mas na sua totalidade, a maioria das pessoas se É, apaixona, mas nem Jesus entendeu? Cristo conseguiu agradar todo mundo. Justamente, E a é que gente, nem também no meu estúdio também, vai ter pessoas lá que vai se agradar, outras também não vão se agradar, eu queria um negócio mais reservado, eu digo, pô, se 90% gosta sim, cara, e 10% não, eu prefiro ficar com 90%, entendeu? E você quando cresce, né? Você sai lá do Santos Dumont, aí você vai para um estúdio já na saneamento, Sim, né? Numa sim. área, né? Mais central, uma área de poder aquisitivo um pouco maior. Mas você não parou por aí, né? Não, não parei. Até porque, cara, quando eu saí, essa transição, no Santo Dumont eu pagava R$ 300 o meu aluguel. Quando eu fui para saneamento, já nesse ano, o valor do prédio ali era R$ 3.000. Aí veio o Cara, que de novo? A família. Rapaz, você já tá nesse negócio que é certo.
já tá lhe dando seu dinheirinho, não vá não. Fique aqui, né? Não saia não. Rapaz, você vai pagar 3 mil, aí vem outro, rapaz, é pesado. Todo mundo só fala do peso, das coisas. Ah, um aluguel caro, um aluguel pesado, entendeu? E aí eu já dizia, não, mas não é o aluguel, é o que eu vou ganhar lá, Exatamente. O que entendeu? vai me proporcionar mais, A né? mais, O engraçado justamente, entendeu? o engraçado é que se a gente for depender do apoio dos familiares, É. vai E continuar, assim, vai continuar no mesmo lugar, ou então vai regredir. vocês vejam como a vida é, porque a gente contou a história de vocês, mas a gente tá falando de empreendedorismo na veia, Com certeza. de acreditar no seu produto, acreditar na sua qualidade, buscar informação, tentativa e erro até chegar no Sim. Até negócio chegar certo, no ponto. E entendeu? sabe o que é que as pessoas perguntam? Mas, Chico, você não tem medo, não, vai se der errado. Eu falei, meu amigo, eu já vivi. Foi 22 anos sem ter nada. Se eu quebrar, eu sei como ir um É bolachão. isso As pessoas às vezes mesmo. ficam preocupadas com se der errado. Eu não ando mais nesse negócio no se der errado. Entendeu? Paciência, pronto. As pessoas não sabem. A loja do shopping. Como o Chico montou a loja do shopping? Amigo, eu vendi o apartamento e fui morar de aluguel. Eu fui morar de aluguel com minha esposa, olha, vamos vender aqui, tá? O mesmo Deus que nos abençoou vai nos dar a bênção de novo. Com um ano eu comprei outro, Caramba. entendeu? Então é loucura, irmão. Entendeu agora? Se você for analisar, o mundo é feito pelos loucos, né? Não, com certeza. E Entendeu? assim, e é notório o jeito que você fala, que você conta a sua história, o brilho no seu olho, é que, velho, você tá fazendo o que você sente amor em fazer, pô. Com certeza, com Então certeza. isso é muito poderoso. A mesma coisa, Ramon. Quando vocês falam do negócio de vocês, e assim, e esse podcast tem essa missão de trazer à tona essas histórias, porque às vezes o cara passa ali no seu estúdio e já viu, assim, loja no shopping e tal, disse, meu irmão, Chico. Pô, pra Chico é muito fácil agora. Ele pode abrir na lua, porque Chico agora. Mas ele não sabe das paredes que teve que levantar, que o dinheiro, com a Sim, maquinazinha caseira, das tintas que não tinha as cores todas que tinha que misturar. Então é o processo. Você falou isso muito bem. Ramon, a mesma coisa. Quando ele era funcionário que pediu pro cara, sim, irmão, bota mais uma cadeira aqui pra eu tentar faturar mais. E o cara negou, e qualquer outra pessoa poderia achar aquilo como impedimento para crescimento. E ele foi sim. para cima. Foi motivacional aquilo ali. Chico E tava falando agora do apartamento que ele vendeu. Eu já perdi as contas de quantos carros eu já vendi para botar no negócio, para pagar folha, para fazer isso, e a gente se desfaz. É, É porque não é, uma Ramon? facilidade tão grande de se desprender do que você tem por acreditar no negócio, que é surreal Porque isso às aí. vezes a gente não só investe, Ramon, quando a gente torra, né, vou usar até essa gíria, a gente torra nossas, vende os nossos bens, é porque o sonho ele é muito maior, sim. entendeu? O sonho nos obriga a realizá-lo. Porque E o isso exige sonho, de é porque nós. o sonho, o final dele é a consequência, o dinheiro não é o que move, é a consequência do seu sonho Sim, Eu realizado, né? costumo dizer que o sonho é quem nos mantém vivo. vivo. Isso mesmo. Enquanto você tem sonho, você está vivo. No dia que você perdeu o sonho, no dia que você perdeu o brilho de se imaginar naquela situação, não faz sentido mais você estar ali. Justamente. Até porque o sonho sem realização acaba em frustração, certo? Então a gente precisa entender que eu tenho que alimentá-lo. Eu tenho que correr atrás dele, para que depois eu não possa vivendo o quase. Passa anos, quase que eu fiz isso. Ah, quase que eu fiz aquilo. Então, assim, eu sou agressivo quando parte para um negócio, entendeu? Eu não, Chico, você pode dar errado, todo negócio pode dar errado. Todo. Todos os negócios, todos, tem os riscos, tem Agora os que é riscos. gostoso o assunto do Entendeu? risco, né, Chico? Demais, a adrenalina provoca, é excitante, E aí, veja, cara, é um Nossa, e aí a negócio gente louco. chega, gratificante demais. e como vocês já falaram aí, quanto é gratificante correr o risco, aí vocês se conhecem. Sim, A história de vocês se conectam de uma forma incrível, porque os negócios de vocês têm sinergias muito parecidas na questão do público que vocês atendem, do que vocês, enquanto donos do negócio de vocês, promovem para os clientes de vocês, né? Aqui eu repito, vocês não têm clientes, vocês têm seguidores. São sim, pessoas que fazem questão de estar com vocês porque se sentem bem, tem o diferencial de vocês muito bem definido e vocês se unem, com certeza. né? E aí eu queria saber, dessa união, o que que nasce agora?
Nasce um projeto aí maravilhoso, né? Eu Uma nova até, história, né? e eu A até chance quero, de né, aproveitar que eu tô recomeçar. aqui, que é uma das coisas que me fez fazer justamente essa união, além do fato da gente se conhecer, se identificar, o mais primordial foi quando eu conversei com o Ramon, que eu olhei pra ele e disse, esse cara não tem medo de perder. Porque às vezes você anda com pessoas que são inseguras, né? E eu digo, pô, esse cara não tem medo de perder. Então, se ele também não tem medo de perder e eu também não tenho medo de perder, parecem dois doidos, né, velho? Que vai agora chegar junto e vai formar uma carreta, Uma entendeu? locomotiva. Que vai, meu irmão, acelerar. Então, foi por isso que a gente passou anos conversando, eu olhando, ele olhando, e depois disse, agora, meu irmão, parei. Foi. E aí vem agora o Skyline, que é o quê? Linha Do do Horizonte. Horizonte. Linha do É Horizonte. a linha do Aí, Horizonte. Que aí entra também o nosso parceirão, que foi amigo, escolhido a dedo, justamente. porque como eu e Chico somos, tem um amigo da gente que define a gente como um megalomaníaco, né? A gente só gosta de coisa grandiosa. Nós vivemos em função de entregar o que há de melhor para o nosso cliente. A nossa missão, tanto a minha quanto a de Chico, é essa aí. É ter os melhores profissionais, é ter aquele cuidado, é ter aquele carinho, é o cappuccino ser muito bem feito, é o olhar na hora de receber o pagamento, O é clima, o né? As clima, a pessoas estarem sinergia. lá, sabe? Então, assim, pensando nisso aí, eu falei, não, Chico, a gente precisa de um cara centrado, um cara mais pé no chão. Porque eu e você é dois caras que gostam de investir, que gostam de sonhar, que não tem medo de arriscar, que se perder, se eu digo a Chico direto, se você perder, Chico, se você quebrar, você vai recomeçar de novo. A Justamente. mesma coisa sou eu, se eu quebrar, eu recomeço. Se eu quebrar, eu recomeço. Uma hora eu vou acertar. E aí, vai para um lado, vai para outro. Aí a gente chamou o poderoso chefão. Que é o É Quem nosso é? Sérgio sócio. Saad, né? É um Sérgio grande Saad, Saad. que eu batizei ele como poderoso chefão, porque ele é o cara mais centrado da sociedade, ele é Ele é o mais... cara que vocês voam e ele fica segurando, vocês não É, voarem tanto. até porque, Mas ele viaja na onda, ele e viaja. até porque a gente também tem que ter humildade, né, dentro desse processo nosso de empreender, saber as nossas fraquezas, Perfeito, né? perfeito. A gente também tem que ter essa humildade de saber nosso ponto Sim, com fraco, de certeza. saber do que a gente precisa melhorar ainda. E foi pensando nisso que aí a gente olhou para a Saad e viu qualidade nele, entendeu? Que é importante para Ramon e para mim, que Sim. justamente são as lacunas que faltam em mim e nele, que tá no Sérgio. E aí, Aí, pô, esse triângulo, né, velho? Vamos fazer esse triângulo É o aí. elo que se fecha pra É, funcionar legal, porque vocês dois são os artistas, né, a pô? gente, pronto, a gente é justamente, artista, a gente é do Coliseu, a gente que tá com a mão na entendeu? massa. E Então a gente não tem tempo de estar traçando estratégia o tempo todo. A gente não pode Justamente. dedicar o tempo da gente a traçar estratégia, a ver administrativo, a estar conversando com o colaborador para que mantenha aquele padrão de atendimento e de serviço. apesar de vocês terem toda essa experiência no Sim. negócio de vocês, né? Mas nesse novo negócio que surge com uma ideia muito vencedora, e eu queria que vocês explicassem pra gente, porque aqui nos bastidores você já me falou um pouco, eu fiquei bem animado, porque realmente pretende ser revolucionário. Eu acho que Aracaju não se teve um outro lugar da forma que vocês realmente estão pensando. Aí explica mais um pouco pra gente como é a ideia como fala, da Skyline, né? O que é Skyline. que vocês estão planejando lá? Porque são quase 50 anos, cara, de experiência aqui, com atendimento, com serviços prestados em alta excelência, entendeu? Com marcas reconhecidas. E aí me conte, como é a ideia do Skyline para quem tá assistindo a gente? Manda lá, Ramon. Eu mando sim, claro. Ó, Skyline surgiu da junção minha com o Chico, como a gente vinha se paquerando há muito tempo. A gente já vinha naquele flerte seco, né? Muito tempo. Aí quando foi uma hora, Chico virou pra mim: a hora é agora, vai? Falei, vamos. Aí convidamos o poderoso chefão, que é o Sérgio Saad, né? Convidamos ele para participar, porque ele supria essa parte administrativa e técnica que tanto o Chico quanto eu tem. E, e aí a gente resolveu montar o Skyline, que é um pub dentro de um estúdio e barbearia. Na verdade é o seguinte, o estúdio e a barbearia é dentro do pub, porque o pub Certo, é a cereja do bolo. A massa. gente está pegando os melhores profissionais para fazer a consultoria de drink,
A gente pegou um grande chefe para montar a nossa carta de frios ou de pratos Petiscos. e petiscos, pratos eu vou voltar aí de novo, vou voltar aí. Bah, A gente pegou um grande profissional para montar a carta de petiscos. A gente vai servir almoço durante o caramba. dia. Vai ser um negócio bem, bem interessante porque o cliente vai passar muito mais tempo dentro do negócio. A gente quer que o cliente chegue lá, né? Apesar que ele falou do pub, né? Que vai ter um horário de funcionamento, a gente vai dar ênfase ao pub mais à noite, mas durante todo o dia nós teremos os serviços da barbearia e da tatuagem, certo? E dentro desses serviços, a gente quer levar o cliente justamente a ter a experiência para ele não otimizar todo o tempo dele. Sim, Ele pode chegar e falar, pô, fui cortar o cabelo, mas me deu deu fome e fome, tal. né? Então vai ter aquele serviço ali rápido, tudo fresquinho para ele, pronto. Foi juntando as nossas ideias, sentindo isso, eu sentindo isso nos meus clientes, Ramon sentindo isso nos clientes dele, e a gente disse, poxa, a gente pode oferecer algo a mais para essas pessoas que nos ajudam, porque o cliente nos ajuda, né? Sim. Então a E vocês estão gente sempre ouvindo eles para com saber o que melhorar, certeza. né? Por isso que há algo em comum nessa parceria, porque a gente consegue ouvir, né, sentir a demanda. Então a gente está levando para o Skyline isso, né? Um ambiente onde ele possa chegar e ter tudo. Ah, eu quero ir para relaxar. Eu quero ir para ter uma experiência de tomar o meu bom drink, Vinho, vinhos, uísque, whisky, enfim. cerveja, chopp. Mas, assim, muitas pessoas dizem para mim o seguinte: Ramon, tá na hora de você parar e atender. E eu olho para elas e falo assim: rapaz, não vou parar de atender. Eu amo estar fazendo o que eu faço Sim. e naquele momento ali eu colho cada feedback fantástico. Vocês não fazem ideia de como é gratificante estar atendendo meu cliente e receber de presente, de bandeja, esse feedback do cara. Ramon, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal situação, eu estou disposto a pagar mais por isso. E aí o empreendedor ele tem que Ter o feeling, né? estar aberto para receber isso aí. E aí, vamos lá, para eu ver se entendi. Então, o Skyline vai ser um lugar onde vocês vão reunir as operações de vocês Sim. e todos os diferenciais. Então, por exemplo, não, uma filial assim dentro de um pub, não. Você vai ter tudo que você tem na sede lá do Chico Tatu, com tudo que você tem lá na sede lá do México, você tem no lugar funcionando independentemente, Perfeito. né? E aliado isso, um pub que você falou que vai funcionar à noite, mas durante o dia também vai ter essa operação funcionando, né? Sim. Com a questão de comida, porque acredito que um grande diferencial nisso daí é porque como as pessoas hoje têm uma vida muito corrida, né? Então, por exemplo, hoje o cara escolher entre, de repente, fazer a barra, fazer uma tatuagem na hora do almoço, e ter E que já escolher almoçar, isso, né? né? Já não vai ser mais um problema, vocês já resolveram aí. Sim, Aquele sim. cara que só tem um horário de almoço para resolver essas coisas, ele vai poder fazer a tatuagem dele, comer, fazer a barba, o cabelo e comer também num lugar legal, que sinta prazer e etc, etc. E que mais que vocês têm de diferencial? Como é que vai funcionar mais o conceito? Eu acredito que vocês, nos negócios de vocês, já têm uma preocupação muito grande estética de bem-estar, Sim. de conceito. Como é que vocês vão trabalhar isso lá dentro? Olha, inclusive eu e o Ramon, conjunto com o Sérgio, a gente fez uma grande sacada, né, que foi aquela questão do deck. Né? A gente já pensou, né, pensando nos happy hours, né, pra galera chegar lá à tarde, vai curtir aquele solzinho gostosinho, assim, de final de tarde, bem agradável. Então a gente já esquematizou, assim, tudo, né, para dizer assim, pô, a gente vai oferecer algo que realmente vai ser satisfatório, né, para nós como empreendedores, né, e eu tenho certeza que também para aqueles que forem lá usufruir disso. Né? Então, o Skyline vai estar aberto de 9 da manhã até mais Na de verdade, a gente meia-noite. queria um pub na essência, né? Na Quando a gente essência. juntou isso, a gente pensou num pub na essência, que era simplesmente funcionar de 9 da manhã até 8 da manhã do dia Sim. seguinte. Aí quem vai dizer agora se isso vai rodar ou não é o Sergipano, que eu acredito que o Sergipano é merecedor de todo o requinte, conforto que nós próprios somos a oferecer ali. Então, se você se considera merecedor desse requinte, desse conforto,
de todo carinho, cuidado e descrever a história no seu corpo, Vale a pena. Skyline. Vale a pena estar lá. E eu queria também saber o seguinte, e a localização? Onde é que vai ser? Onde é que vai ficar? Vocês escolheram a dedo? O que que o lugar vai agregar? Que eu acredito que vocês também devem ter realmente escolhido a dedo mesmo. Bom, o local, né, na 13 de julho, né? As pessoas, pô, por que ali na 13, aquele local? Né? A gente costuma dizer que às vezes as coisas não são, né, por acaso, né? Então a gente tem um objetivo, né, pelo fato de escolher aquele ambiente, até porque eu descobri que aquele ambiente já foi construído nos anos 60 e era conhecido como a adega do seu Antônio, né, que foi o fundador, o dono realmente, né, que até hoje pertence à família, e logo depois se tornou Sushimori, depois veio ser um salão de festa, e depois foi o Chico Tatu, né, que quando logo eu saí do shopping, eu precisava de um espaço, e eu rodei vários espaços, e acabei caindo ali naquele ambiente. Depois que eu vim saber da história. Sim. E aí, de novo, vai ser agora novamente o Skyline, né? Funcionando com vinho, funcionando com a parte de culinária, né? Com a arte, com a questão do tratamento, né? Com o homem, né? De corte de cabelo, da barba. Então, assim, vai ser algo esplêndido, né? Foi justamente, né? Pensando ali naquele público também, a gente não pode negar que a gente viu que estava carente, É, entendeu? porque se você Tava vê, se carente. você vê hoje aqui em Aracaju, essa parte de comidas e bebidas, às vezes fica muito concentrado na orla, você tem um ponto desse com a qualidade que vocês estão organizando, né? Que os negócios que vocês apresentam, num negócio fácil, que tipo assim, o cara pega um Uberzinho, vai de boa, ou até naqueles milhões de prédios que tem ali, se brincar, Sim, o cara dá pra ir até sim. andando, né? Não Aqueles foi, não foi só prédios ali, pensando né? que às vezes pessoas, o cara botou no bairro de rico. Não, a gente trata cada cliente, né, da mesma forma possível, né? A gente quer pessoas que busquem ter uma experiência com aquilo que há de melhor, entendeu? Sem distinções. A gente quer que as pessoas vá até aquele ambiente e se sinta realmente bem cuidada por todos os setores o qual ela vai ali usufruir. E lá no pub, como é que vocês pensam a programação? Obviamente, música direto, né? Nos negócios de vocês, já a música já faz parte da experiência de Sim, estar no negócio de vocês e agora o Skyline abraçando esses dois gigantes assim do bem-estar, vocês vão ter música. Como é que vocês pensam? Vão ter música ao vivo, essa música mecânica? Como é que vocês estão pensando lá? Aí de quarta a sábado vai ter muito som, muito jazz, blues, rock and roll e rock and roll. Eu, eu, eu vou até revelar um segredo aqui, cara. Eu nunca fui fã de rock and roll, nunca gostei, nunca tinha ouvido, o parado cara pra vem da ouvir. Bahia ali, meu É, irmão. Porra, né, meu então. irmão? Há 6 anos atrás, quando eu montei o Mestre Barbeiro, e a temática do Mestre Barbeiro sempre foi rock and roll. A gente se inspirou numa Harley. A inspiração do Mestre Barbeiro foi uma garagem, uma oficina. Daí eu parti pro rock, a gente começou a usufruir do repertório de rock and roll. E é um negócio tão apaixonante o rock and roll que hoje eu ouço rock and roll na minha casa, hoje eu ouço rock and roll no carro. Eu vivo rock and roll. É um negócio surreal. Então teremos apresentações ao vivo Sim, lá, claro. né? Mais o que? Na parte da noite, durante Noite, a noite. noite. Certo. E mais uma outra coisa, como é que as pessoas já podem começar a acompanhar para ter o gostinho que vocês ainda estão na finalização, mas como é que a pessoa pode? Vocês já criaram o Instagram? Como é que Tá tá saindo isso? até quinta-feira sai o Instagram, né, Chico? Até Isso. quinta sai o Instagram. A gente também está aqui para pedir para que você se sinta pertencente ao ambiente. Dê dicas de o que você acha que não, o que você tem certeza que não pode faltar numa casa de show requintada, num espaço requintado, gostoso. O básico a gente já sabe, que é atendimento, que é comida boa, que é cerveja estupidamente gelada, Isso aí não vai que é faltar, não. ambiente agradável. Isso aí é o básico, a gente já tem. E você? Quer que dá de dica pra gente? Ajuda a gente aí. Já fica aí já o convite, vocês que estão assistindo aí, já participem.
E um ambiente são para quantas pessoas, mais ou menos? Rapaz, a gente, quando nós pensamos em montar o Skyline, a gente pensou a primeira coisa, conforto e comodidade. Comodidade por ser a 13, por ser próximo aqui, por ser um centro, praticamente o centro, Geograficamente eu acho que é o é o centro centro de é o Aracaju. coração da cidade. Comodidade para o meu cliente que sofreu muitos anos sem estacionamento. Aí Sim, agora vai ter importantíssimo isso. duas ruas largas para estacionar, vai ser muito mais confortável para ele. Requinte e conforto na estrutura do Skyline, porque você vai ter só sentados, a gente tem aproximadamente 56 lugares. 56. 56 lugares sentados. Isso para um pub é totalmente diferente, é um lugar diferente dos iguais. Perfeito. Costumo dizer que a missão da gente não é copiar ninguém, é fazer e nem inventar roda, é Sim. inovar. Não é isso, Chico? Sim, É fazer a roda girar mais Fazer rápido. as rodas girar mais rápido, mais leve, mais barato e você satisfeito. com certeza. Então, fazendo convite para todo mundo, Skyline vindo aí. Como é que se escreve Skyline? Porque aí a galera já pode procurar lá no Como é que Instagram. escreve Skyline, Chico? Você que é o mister do inglês. Olha só. Não, isso é Skyline, é linha do horizonte, né? Skyline, é S-K-Y, né, meu irmão? L-I-N-E. LNE. Na linha do horizonte. Então tudo Já junto e misturado, procura. viu? Já procura então, e essa consulta, e assim, não só pelo perfil, mas já se pode ir nos perfis profissionais de Sim, vocês Sim. e, ó, tô sabendo, eu acho que isso é legal, já pode Já contribuir, né? pode sim. E vai ser bem absorvido isso aí, o que a gente puder fazer, o que a gente puder fazer para que sem que saia do padrão, para implementar qualquer dica que você der, vai ser muito bem-vindo, né, Chico? E com certeza. Isso aí é fundamental. Bom, galera, estamos chegando ao fim. Já, velho. Já no instante passou, né? Uma hora e pouco. Eu pensei que ia ter mais umas 2 horas aqui. Mas assim, foi muito bom. Primeiro conhecer a história de vocês na essência. A de Ramon eu conheci um pouco, a de Chico tô conhecendo mais agora. E fico muito feliz de ser o emissor, digamos, de publicitar essa história de vocês, que são histórias, apesar de Ramon não ser sergipano, mas é uma história sergipana, de um negócio sergipano, Sim, sim. porque tá aqui, Eu é já da me sinto gente, mais sergipano do que né? baiano, cara. Meus filhos, eu tenho uma penca de menino, né? A maioria já nasceu aqui, então eu sou Pois é, sergipano. entendeu? E é importante porque às vezes, é como eu falei já no início, as pessoas veem os negócios da gente bem sucedido e acham que foi fácil. Ah, não, o Chico tem tudo aí porque ele teve um pai que bancou aí, ou teve um tio, uma herança que veio. E na verdade não, é possível vencer na nossa terra, sim. É possível ter o estúdio de tatuagem mais bem estruturado. Sim. Inclusive num shopping da cidade, que quem já imaginou aqui em Aracaju tem um estúdio de tatuagem no shopping. E você foi inovador e continua sendo inovador com isso. Então, as pessoas conhecerem de onde você veio, qual foi o seu processo, para entender e dar mais valor quando vai lá e diz, rapaz, aí ele passou por tudo isso e ele ainda me proporciona isso, aquilo outro. Que Perfeito. história rica, entendeu? Você é a mesma coisa, Ramon. Você é, o prazer que você tem de estar lá. Você chegou num ponto que você precisava tá atendendo mais clientes, você tem uma equipe gigante, mas você tá lá, você faz questão, você sente prazer naquilo que você tá fazendo. Eu ainda sou o Então, 01 da barbearia. esse ainda é o 01 da barbearia. Então, assim, eu fico muito feliz e agradecer vocês Bom, aqui nós ter aqui topado agradecemos. esse papo aqui, compartilhar com a gente. Provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 individual, porque eu sei que ainda tem muita história para contar. A gente tem muito perrengue que precisa ser contado para a galera entenda Sim, que sim. tatuar não é escrever numa folha de papel. Você também, o quanto você passou para entender que quando a gente vai para tesoura mesmo, é infinidade, tesoura, máquina, você tem 50 milhões de opções. Mas agradecer mesmo e pedir que vocês deixem aí seu recado aí pra galera e reforçando, né, toda a expectativa e o convite para conhecer a Skyline que nasce aí com um carinho, uma dedicação e com uma história, como a gente ouviu aqui, gigante Com por certeza. 3. O Sérgio não tá aqui, mas já me passaram que o Sérgio também é tão cria Sim, disso que vocês viveram como vocês. perfeito. Valeu, meu irmão. Ramon, primeiro, suas considerações finais, olhando ali para sua câmera ali.
Beijo do mestre. Esse é no final. Mas Então, como manda o eu seu costumo recado aí dizer, pra né, galera. A Skyline já surgiu vitoriosa. A Skyline nasceu para o sucesso, nasceu para vencer. E isso quem vai determinar é você, usuário, você, cliente. É você que tem a plena convicção de que é merecedor do requinte, do conforto, do cuidado, do carinho, tanto dos serviços de barbearia, como de tatuagem, como do o entretenimento em si no geral. É você quem vai decidir isso aí e a gente está aguardando você parecendo Cristo Redentor de braços abertos, tá bom? Um beijo do mestre. Aí, Chico, o seu recado aí, olhando aí pra galera. É isso aí, galera. Quero, né, mais uma vez agradecer, né, e dizer para vocês que vale a pena você fazer parte desse projeto junto conosco, porque esse projeto só tem sentido se você fazer parte também. Então, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, poder contar com você lá sempre, né, com aquele momento assim ímpar, porque eu tenho certeza que vai ser lá que você vai dizer assim, nossa, os caras falaram uma coisa e realmente me entregaram aquilo que foi proposto. Então, vai lá, não fica de fora não. Valeu, tô lhe aguardando lá. Que A massa, conversa é galera. uma só, viu? Permita-se, viva a experiência. Galera, obrigado. Ó, é isso aí. Mais um episódio incrível. Ó, um episódio com duas histórias. Você ganhou, você veio pra ouvir um, ouviu três histórias. Duas histórias incríveis e uma que tá prestes a nascer. Aracaju ganhando aí mais um grande empreendimento que o bem-estar, a exclusividade e a qualidade naquilo que está sendo proposto é a principal meta dos caras. Então a gente só deseja muita sorte, certo? E estaremos lá, inclusive, vou esperar o meu convite e agradeço a audiência e todo esse apoio que vocês dão pra gente. Então, se você ainda esqueceu, meu amigo, pare o que você está fazendo, inscreva no canal, aperte lá no sininho que você ajuda demais esse conteúdo ganhar o mundo, não é só aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, beleza? Eu sou David Badalando e fico por aqui e até o próximo episódio.